Fala aí galera, tudo bem? Aqui é o Chumbinho, vou estar gravando o Ancorados na Palavra de hoje. Espero que vocês estejam gostando aí do canal, acompanhando, mandando pro amigo, porque é muito importante para alcançar mais gente ainda, né? E o tema de hoje é o pecado, um tema bem clássico, né? E vamos pegar a Bíblia aí e vamos estudar. Primeiramente, nossa conversa começa de uma pergunta: o que é o pecado? E como mais um na Central Kids, eu já vou vir com aquela resposta que a gente tinha mesmo, que é tudo aquilo que desagrada a Deus. Porém, essa resposta, se a gente ficar sempre nela, vai ficar muito limitada. Então, você pode falar que o pecado desagrada a Deus e sempre vai agradar a carne, então vai patrocinar essa luta, né, que tem do espírito com a carne, de Gálatas 5. E tem outra definição também que eu aprendi ainda na Central Kids, que quando você peca, você erra o alvo. E eu acho que é muito válida essa, porque a partir do momento que a gente está com Deus, a gente tem uma vida que o nosso foco, o nosso alvo, o nosso objetivo é estar acertando a vida de Jesus. Então, quando a gente peca, a gente está se distanciando mais, né? A gente está errando. Então, a gente acaba não acertando o alvo. E tem outra definição também bem básica, mas que é bem sincera, né? Que é quando você desobedece a Deus e ao que Ele ensinou. Então, você tem um comportamento que não é saudável, que não é legal e que não agrada a Deus. E que também vai te fazer mal, né? E a Bíblia fala muito sobre o pecado, então pega a Bíblia aí, porque a gente vai aprofundar um pouco mais agora. Primeiramente, a gente vai falar sobre a consequência do pecado. Eu peço para vocês abrirem aí em Gênesis 3:10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Bom, essa passagem está falando sobre o Jardim do Éden. Acredito que vocês conheçam, sobre o Adão e Eva, toda aquela história da serpente. E foi a partir desse momento que o pecado entrou no mundo. Então, Deus já notou várias diferenças. Tipo, ele chegou no Jardim do Éden, coisa que ele sempre fazia. E quando ele foi conversar com Adão e Eva, ele já percebeu que eles estavam diferentes, que eles estavam se escondendo, eles perderam aquela inocência que eles tinham, que Deus criou eles. Então, a partir daquele momento já entrou algo no mundo que foi o pecado, que começou a mudar toda a nossa trajetória e acabou mudando, acaba impactando, né? Até hoje vai continuar. Porém, o que a gente percebe de mais importante nisso é que o pecado ele tira a sua inocência, ele tira você do jardim quando você está só com Deus lá, vivendo uma vida próxima. Na real que a gente não consegue ainda ter isso, a gente vai ter quando a gente for para a vida eterna. Que por conta do pecado que entrou, a gente não tem uma vida assim, né? Que, mano, era muito palpável essa relação. Ainda é uma relação viva, que é eficaz, que é próxima, só que não é tão palpável como antes. Mas a gente crê que vai ser quando a gente estiver no paraíso, então vamos permanecer firme e vamos chegar até lá. Outra coisa é que o pecado trouxe maldade também. Eles passaram a ver o mundo de outra forma e também é até hoje assim, tantas guerras, tantas coisas que a gente vê, né, que são proporcionadas pelo pecado. Outro versículo aqui, agora a gente vai entrar em Romanos e não vai sair mais. Romanos é um livro bem da hora, aconselho vocês a estar lendo, principalmente nesse tempo de quarentena, né, que é bom para você estar criando mais vínculo com Deus. Eu vou ler agora Romanos 3:23, ainda falando sobre a consequência do pecado, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tem outra versão, que foi a versão que eu conheci, que não está na minha Bíblia, né? Que fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E o que isso significa? Que por todos ter pecado, por todos já terem esse pecado instalado na nossa vida, que vem desde Adão e Eva, a gente fica longe da glória de Deus. Só que essa glória de Deus nos encontra e acaba aproximando tudo, só que por meio de Jesus, então, e depois a gente vai entrar mais nisso, mas eu acho que no próximo versículo a gente já entra bastante nisso, que é bem clássico. Mano, eu amo esse versículo de verdade, que é um dos que eu aprendi primeiro na Central Kids, depois de João 3,16, né?
e eu acho muito importante também, que é Romanos 6:23. Vou ler aqui. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cara, muito importante esse versículo, eu gosto demais. E ele, cara, faz minha cabeça ficar percebendo várias coisas no versículo. Parece que cada vez que eu leio ainda vem mais coisa, porque a Bíblia é viva, né? A palavra de Deus é viva e a gente tem que crer nisso. Então, vamos analisar o versículo aqui agora. Ele fala primeiramente sobre o salário do pecado. O que é salário? Quem trabalha sabe, né? Salário é algo que você recebe e não é um presente, é algo que você mereceu, é algo que você trabalhou. Às vezes você tem, quase sempre, né, ganha menos do que você pensa que você merece. Então, o salário do pecado, como já foi dito aqui, é a morte. Então, quando você peca, você acaba criando um vínculo com, como se fosse a empresa do diabo, né? E ela vai te pagar um salário no fim, né? Que é a morte. Mas esse salário é algo que você mereceu, algo que você trabalhou por isso, né? E depois, na outra parte do versículo, ele fala sobre um dom gratuito. O que é um dom gratuito? É algo que você recebe de graça, algo que você não vai merecer, nunca mereceu, só que Deus vai te olhar com compaixão e vai te dar de presente quando você crê. Então, para você ter esse dom gratuito, essa vida diferente, você precisa crer em Jesus e a partir dele você vai receber vida eterna, vai ser justificado. E essa é a única forma de tratar o pecado, não tem jeito. E agora o último ponto, eu estou tentando passar mais rápido para não ficar tão grande, é sobre a transmissão do pecado. O que essa transmissão do pecado está falando? Lá sobre Gênesis, que é o primeiro pecado, que eu creio que foi muito um mau uso da liberdade que Deus deu para Adão e Eva. E, mano, eu por várias vezes, quando eu era mais novo principalmente, eu falava, nossa, por que Deus não me escolheu para colocar lá no Jardim do Éden? Porque, para e pensa, devia ter centenas de árvores lá, com o fruto do melhor, tendo uma vida próxima de Deus, cara, a vida era perfeita. E aí Deus fala, cara, tem uma árvore que você não pode comer. E Adão vai lá e come justo daquela junto com Eva, né? Então, muitas vezes a gente pensa, nossa, se eu tivesse lá eu não ia comer. Mas, cara, certeza que se fosse a gente, principalmente hoje que a gente tá já com esse pecado meio que acostumado na nossa vida, né? Que virou o pecado não pode ser tratado como normal, mas ele não deixa de ser comum, que é algo que é frequente, infelizmente, na nossa vida. Mas, cara, se fosse a gente lá no Jardim do Éden, a gente ia derrubar a árvore, comer tronco. Mano, a gente ia destruir aquele lugar porque a gente continua sendo ser humano e pecador, né? Então, a gente não pode pensar dessa forma, que se fosse a gente ia ser diferente. E tudo já foi desenvolvido para estar chegando hoje, tá dessa forma. Então, cara, Deus podia ter criado a gente como, tipo, robôs que já iam seguir ele por obrigação, já iam amar Deus por obrigação, já iam seguir uma vida assim, e ninguém ia ser diferente de ninguém. Só que ele decidiu, mano, criar pessoas cada uma diferente da outra, e ele conhece cada um, então, ele conhece mais a gente do que a gente mesmo. Só que ele preferiu, ao invés de dar uma obrigação de amar, ele deu a liberdade de escolha, deu o livre-arbítrio, né? Então, cara, quantas vezes a gente não conhece pessoas aí que já tiveram a oportunidade de estar tendo uma vida próxima de Deus e escolheram outro caminho? E quantas vezes que a gente não faz essa escolha, tipo, quando a gente peca? A gente tem essa escolha de estar continuando nas árvores que Deus permitiu a gente comer, que são os frutos do Espírito, a gente pode estar aproveitando isso daí o dia inteiro, só que muitas vezes a gente prefere comer justamente de uma árvore só, que tem o fruto proibido, que pode ser as coisas da carne, pode ser qualquer pecado. Então, mano, é bem pesado isso, porque você para pra pensar que, tipo, o pecado foi passando de geração em geração, e por isso que a consequência chegou aqui na gente, né? Porque Adão, ele desenvolveu a nossa árvore genealógica toda, então ele que é o começo de tudo, e foi passando como
Acho que vocês conhecem o DNA, né? Que é passado de geração em geração, de pai para filho. E foi passado não a consequência, não o sofrimento do pecado, mas o que foi passado pra gente é a tipo, a curva para você pecar. Tipo, deixa eu ver como eu posso explicar. Ele fez uma forma que a gente tem uma natureza pecaminosa, uma forma que muitas vezes entre escolher o pecado e escolher a Deus, a gente escolhe o pecado, porque se tornou algo natural da gente. Então, vamos ler aqui para fechar Romanos 5:12, 12 e o 15. Então, vou ler aqui. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora o 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muitos pela graça de Deus, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E, cara, isso mostra bastante meio que uma comparação entre o pecado e a graça de Deus, né? Que assim como o pecado entrou por um só homem, que foi Adão, né? A misericórdia, a graça também só entrou por um, que foi Jesus, que foi entregue por Deus, né? O Filho único foi entregue para sofrer por nós. Então, cara, pare e pense o que Jesus fez por você, o que Jesus entregou por você, o que ele sofreu. E vamos viver uma vida mais direcionada a Deus, vamos estar buscando. É difícil porque, como eu tinha falado, é uma natureza da gente pecar. Mas o que eu acho mais importante é a gente estar seguindo a Deus, a gente estar cada vez mais buscando a santidade que é dada por Ele e ser santificado cada vez, justificado. Essa é a diferença, porque Jesus ele consegue ser santo por Ele mesmo, só que a gente não consegue. A gente precisa que Ele veio, o que a gente precisava Ele já fez, né? Que Ele veio e santificou a gente. Então, mano, o que a gente precisa é crer em Jesus, se entregar a Ele, e é por Ele que a gente é salvo. Então, não pense que vai ser pelas suas obras, não pense que vai ser por algo que você faz, por seu mérito, porque, cara, a gente não vale nada assim, pensando por questões de mérito, e o que a gente faz é ser amado por graça. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Manda para os amigos aí, compartilha, curte também, se inscreve e vamos estar acompanhando aí, como eu tinha falado no começo, porque vem muita coisa boa aí. Obrigado por ter assistido e tamo junto.